Olá, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Quero nesse momento, mais uma vez, trazer uma palavra aqui ao seu coração. Eu quero começar lendo um texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: Naquele dia adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu quero me ater nessa última parte do versículo que diz: põe em ordem a tua casa. E nesse momento, querido, eu quero falar um pouquinho disso. Meu irmão, você já imaginou uma casa de cabeça para baixo? Nós vivemos em tempos em que família perdeu sua referência de ser um lar. O que nós estamos vendo é que tudo ficou ao contrário. Muitas pessoas não gostam de ficar em casa, né? O que nós estamos vendo nos dias de hoje é que o casamento tem sido desvirtuado. O que nós estamos vendo é que a maternidade foi desvalorizada. E na realidade, querido, o que nós estamos vendo é que pouco sabe o que é uma família no sentido patriarcal, com pai, mãe, filho. E aí, a pergunta seria: qual seria o modelo de família de acordo com a vontade de Deus? O Senhor criou um homem e uma mulher, Adão e Eva. E o Senhor ordenou para eles: olha, Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, querido, quando nós pegamos esse texto aqui, o rei Ezequias recebeu essa ordem do Senhor por meio do profeta Isaías para colocar a casa em ordem. Talvez, meu irmão, esse colocar em ordem poderia significar pagar as contas, nomear um sucessor para o trono, dividir a herança, pedir perdão a alguém que tenha ofendido, outras coisas. Mas na hora que o rei Ezequias ouviu essa notícia do profeta, ele não pensou em nada disso. A Bíblia diz que ele virou-se para a parede e orou humildemente ao Senhor. Eu entendo, querido, que ele entendeu que precisava colocar sua vida em ordem. Eu entendo que ele precisou colocar a sua vida espiritual em ordem. E a pergunta é, como organizar a minha casa? Como organizar a nossa casa? E eu quero nesse texto aqui, baseado na experiência de Ezequias, no versículo 3, onde faz a pequena oração, ele começa a virar para o canto e ele começa a orar. Ele diz: lembra, Senhor, peço-te. E aí, queridos, o que eu vejo é que ele faz essa oração regada de lágrimas. E aí, será que Deus se lembraria o que você tem feito em sua casa? Vamos, meus irmãos, vamos refletir como colocar a nossa casa em ordem. A primeira ordem que eu gostaria de falar é a nossa vida espiritual. Quando você pega o versículo 3, a palavra de Deus vai dizer que o rei ele vira, ora e diz assim: andei diante de ti com fidelidade. Aqui nós vemos que Ezequias ele pediu a Deus para se lembrar de que ele andou diante de Deus com fidelidade. Ele era fiel a Deus em sua casa. Ele dedicou sua vida à oração. Sua vida espiritual estava em ordem. Ele foi humilde, virando-se para a parede para ter um momento a sós com Deus. Querido. A vida espiritual, ela norteia tudo em nossa vida. Se a família
é uma prioridade, então precisamos orar em família. A casa é um lugar de descansar, comer e fazer suas coisas pessoais, mas deve também ser um lugar de oração. Queridos, nós não podemos dedicar os melhores lugares da casa para a TV, para a comida, o lazer, e não ter um lugar ou um momento de oração, leitura da Bíblia. Se Deus for se lembrar do que você faz em casa, Ele vai lembrar o quê, querido? Você tem lido a sua Bíblia e orado na sua casa? Coloque a sua vida espiritual em ordem. A segunda ordem que nós poderíamos falar são os relacionamentos. O versículo 3, a parte B, ela diz com inteireza de coração. Ezequias pediu ao Senhor para se lembrar também de que ele tinha um coração inteiro. Isso significa, querido, que seu coração não era dividido. Ele era íntegro para com Deus e para com as pessoas, principalmente de sua família. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Nós precisamos amar a Deus e ao próximo de todo o coração. Ter um coração inteiro, irmão, significa não ser fingido, sem divisão. Por isso que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago, irmãos, ele nos ensina a limpar nossas mãos e o coração. Nossos relacionamentos mostram se amamos ao nosso próximo. Em casa é onde ficamos à vontade e mostramos quem realmente nós somos. Quem é você dentro da sua casa? Quem é você dentro de quatro paredes? Você tem amado o seu próximo, mais próximo? Seu coração está inteiro ou dividido? Para você saber disso, basta analisar as discussões, brigas e momentos de raiva. Se você tem falado palavras duras com quem você deveria amar, lembre-se de que a boca fala do que o coração está cheio. Para colocar os relacionamentos de coração em ordem, basta perdoar quem te ofendeu e exercitar mais amor. Você tem amado sua família de todo o coração? Coloque seus relacionamentos em ordem, querido. A terceira ordem são as atitudes. Ainda no versículo 3 ele vai dizer: fiz o que era reto aos teus olhos. Querido, as atitudes mostram quem realmente nós somos. Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. O templo estava fechado e a primeira coisa que fez quando se tornou rei foi mandar abrir o templo de Deus. O templo estava fechado. Eu aprendo que ele restabeleceu o culto ao Senhor. Ele celebrou a Páscoa, que há muitos anos estava esquecida. Ele ordenou a coleta de dízimo e ofertas para a casa de Deus e para o sustento dos sacerdotes e levitas. Além disso, querido, quando enfrentava os inimigos como Senaqueribe, rei da Síria, antes de tudo ele orava ao Senhor. Como Ezequias mesmo disse, irmão, em sua oração, suas atitudes eram retas aos olhos do Senhor e não fazia apenas o que era certo aos seus próprios olhos. Ele obedecia à vontade de Deus. Muitas das vezes somos assim. Fazemos o que queremos e achamos correto. Nós precisamos aprender a ter atitudes que sejam de acordo com a vontade do Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Às vezes, a família está fora de ordem. Ninguém sabe quem é quem. É preciso definir os papéis. Muitas famílias são divididas porque cada um quer fazer sua própria vontade. Os filhos desobedecem ao pai, desobedecem à mãe,
e depois não obedece nenhum dos dois. Meu irmão, é preciso haver união, pois um reino dividido ele não subsiste. E não podemos servir a dois senhores. Por isso, o pai e a mãe devem entrar em acordo para não dividir os filhos confundindo-os. Para isso é preciso ter atitudes que sejam de acordo com a vontade do Senhor e não nossa. Quando todos nós fizermos o que Deus manda, há união. Mas se cada um buscar seu próprio interesse, há divisão. Quais são as atitudes que você tem tido em sua casa? Você tem feito a sua própria vontade ou o que é reto aos olhos do Senhor? Coloque as suas atitudes em ordem com a vontade de Deus. Porque, meu irmão, quando nós colocamos nossa casa em ordem, mesmo que enfrentando problemas, como Ezequias, que ficou doente e recebeu a triste notícia de que iria morrer, Deus manda seu profeta voltar e reverter a situação. A Bíblia vai dizer que o Senhor disse para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Por isso Ezequias ainda viveu mais 15 anos, livrando de seus inimigos. Deus mandou o sol andar para trás 10 minutos com o sinal. Quando colocamos nossa casa em ordem para com Deus, o Senhor nos ouve, vê nossas lágrimas, cura, dá vida em abundância e faz o impossível por nossas vidas. Então, querido, sua vida espiritual, seus relacionamentos, suas atitudes, irmão, coloque em ordem. Deus move os céus e a terra para nos abençoar. Quando você carrega uma Bíblia, Satanás fica com dor de cabeça. Quando você abre a Bíblia, ele desmorona. Quando ele vê você lendo a Bíblia, ele desmaia. Quando ele vê você vivendo o que ele lê, o que você lê, ele foge. Por isso que a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus te abençoe, querido. Que através dessa palavra você possa entender que você pode colocar a sua casa em ordem para que Deus venha te abençoar muito mais, em nome de Jesus.